Fala galera, tô chegando nesse domingo de carnaval para trazer todas as informações dessa rodada dos campeonatos estaduais, começando, é claro, pelo Campeonato Carioca, porque a galera tá curtindo o carnaval, mas os jogadores tiveram uma rodada emocionante, começando pelo clássico entre Fluminense e Vasco. O Fluminense venceu o Vasco por 2-0, garantiu os 3 pontos e inclusive está muito próximo de conquistar a Taça Guanabara, porque o resultado entre Resende e Flamengo, disputado neste domingo, aproximou o tricolor ainda mais do título da Taça Guanabara. E o Botafogo acabou derrotado para a Portuguesa por 5-3. A Portuguesa que saiu na frente no primeiro tempo com 2 gols, mas o Botafogo ainda conseguiu empatar. No entanto, o luso brasileiro derrotou o Botafogo por 5-3. Além disso, teve um outro time que não teve vida fácil nesse domingo, foi o Flamengo. O Flamengo empatou com o Resende por 2-2, inclusive em 2 falhas do goleiro Diego Alves, que voltou ao time titular nessa partida. Diego Alves que perdeu a titularidade para o Hugo Souza e recebeu uma oportunidade nessa partida contra o Resende. No entanto, teve 2 falhas que foram cruciais para os gols, do Resende. No entanto, o Flamengo conseguiu diminuir a vantagem com um gol de Arrascaeta, golaço, inclusive, do uruguaio, e também empatou a partida com o Gabigol. Fez o gol do empate do Flamengo, foi muito vaiado, xingado, assim também como o Diego Alves, por conta das 2 falhas. O Gabigol foi muito cobrado pela torcida que estava presente, Nilton Santos, por conta das chances que o atacante do Flamengo acabou perdendo durante a partida. Por conta disso, Gabigol foi questionado, após a partida em relação aos xingamentos e às vaias e deu uma resposta um pouco inusitada e até engraçada. Além disso, você também vai conferir agora a coletiva de imprensa com o técnico Paulo Souza. Teve uma participaçãozinha com a torcida no final do primeiro tempo. Explica ele como aconteceu. Não tem problema não. É igual a nossa mulher, a gente briga, mas a gente ama. Okay. Paulo, boa noite. Assim como no último jogo, hoje o Flamengo mais uma vez levou gol em erros bobos na defesa, em uma partida que estava totalmente controlada pela equipe. Na sua visão, qual o principal motivo para essa sequência de erros? Mentalidade. Esse é o nosso primeiro motivo. Já tínhamos tido a percepção no aquecimento que a intensidade e a mentalidade não tinha sido a melhor. E a mentalidade que nós queremos só é aquela que nós vimos, sobretudo nos últimos 15 minutos. Mesmo sob pressão, a equipa a ir buscar bola fora, dar velocidade ao jogo, dar intensidade, pressionar, ganhar a bola, ir para a frente, procurar, criar oportunidades, mesmo não sendo eficaz, procurando sempre um objetivo claro, fazer golo. Depois, com certeza, por vezes se joga um pouco mais com o coração do que com a racionalidade, mas tivemos a mentalidade certa e a mentalidade que eu quero ver do princípio ao fim. Como eu disse aos rapazes, sobretudo, ou seja, não podemos pensar no Carnaval antes de ganharmos os nossos jogos. Temos que exigir de nós mesmos para podermos fazer aquilo que estamos destinados a fazer, que é sermos superiores, como fomos, fazermos gol, sermos eficazes, temos a mentalidade certa, intensidades fortes, ganhar o jogo e depois podermos divertir. Pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. Paulo, ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve o dobro de finalizações se comparado ao Resende. Em outras oportunidades, você já destacou a criação, mas reforçou a necessidade de ser efetivo na última bola. Como tem sido o aproveitamento do Flamengo nos treinos de finalização? Você já pensa em algum outro método para melhorar esse fundamento? Bom, repetição, a nível técnico, a evolução de um jogador tem a ver com repetição da ação. E procuramos, mesmo quando temos um jogo no meio da semana, encontrar momentos para podermos ter um volume de trabalho de finalização. Para um treinador, para uma comissão, sobretudo os princípios, os conceitos,
a capacidade de produzir ações de golo, ou seja, fazendo entender e trabalhando uma boa ocupação do campo, do terreno de jogo, tendo largura, tendo profundidade, tendo várias linhas, haver interações. Uma das coisas que nos faltou bastante na primeira parte, porque eles tomaram uma decisão de fazer marcações homem a homem, sobretudo nos nossos homens lá da frente. Tivemos muito estáticos e sem dúvida o Arrasca, com a entrada dele, trouxe muito mais mobilidade e arrastou e criou espaços para podermos ser ainda mais, ter muito mais profundidade, podendo criar. Na primeira parte criámos o suficiente para fazer golos, para podermos dominar este jogo de uma forma diferente, mas sobretudo, volto a repetir aquilo que já repeti das outras vezes. Nós temos que ter a mentalidade certa, e a mentalidade certa, sobretudo na parte de eficácia, é fome. Temos que ser muito determinados para fazer golos, muito determinados. Depois, o campo na quarta-feira passada está mais rápido, está mais liso. Podemos ir para muitos argumentos, mas não são nada suficientes para aquilo que eu penso que nós temos que ter. E temos que crescer nesse sentido e vamos trabalhando. Não é só alertando, vamos trabalhando nesse sentido, que é agressividade com o golo, fome de golo, determinação, mentalidade certa. Pergunta do Sidão Marinho, Litoral News. Paulo Souza, como você vê o Gabi na partida de hoje? Concorda com as vaias do torcedor? O torcedor é a alma de qualquer clube, é muito passional e é exigente, sobretudo, connosco, porque temos muita qualidade e essa exigência existe. Tem que partir de nós, criarmos as sinergias certas e, com certeza, essas sinergias é mentalidade certa, fazer mais golos que os adversários para podermos ganhar jogos e fazer com que o nosso torcedor, a nossa nação, vá contente, vá feliz para casa, porque sentiu-se representada como quer ser representada no campo. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo Souza, você optou em iniciar a partida com a Arrascaeta no banco. Como você avalia o primeiro tempo da equipe sem o meia? Bom, eu já o disse, ou seja, nós tivemos uma decisão de uma veia concretizadora importante na frente, com o Pedro, com o Bruno e com o Arrasca, e com o Gabi. O que nós verificámos na primeira parte, porque o nosso adversário procurou e fez marcações individuais, precisávamos muito mais mobilidade para criarmos muito mais, e acabámos por criar, mas percebemos que com um pouco mais de mobilidade e com um pouco mais de capacidade de interagir entre outros jogadores da mesma linha, de outras linhas, como o Arrasca tem, seja ir pela esquerda, ir pela direita, no meio, seja ocupação do espaço fora de marcações, para poder dar continuidade e ligar o jogo na frente, procurando assistências, procurando golos, como foi o caso, dando largura, dando profundidade. É um jogador que tem vindo a jogar praticamente tudo, é um jogador muito diferente de todos aqueles que mencionei na frente, que iniciaram hoje o jogo, e trouxe-nos isso que nos faltou, no nosso entender, na primeira parte, um pouco mais de mobilidade. E no Campeonato Paulista, o novo técnico do Corinthians, Vitor Pereira, já acompanhou a partida entre o time paulista e o Red Bull Bragantino. O Corinthians venceu por 1-0 na Neoquímica Arena e o técnico já pôde ter a primeira impressão do time que ele vai comandar. Bom, galera, é isso. A gente termina por aqui esse giro na rodada. Amanhã estamos de volta com a nossa programação, segunda a sexta, o Zona Mista, às 2h da tarde, e às 7h, segunda e quinta, o No Ângulo. Então eu espero vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e deixem o like. Um beijo!